Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e toda exaltação seja dada a ti, Senhor. Pai, já quero apresentar a Ti este vídeo, já quero apresentar, Senhor, este momento de palavra, que o Senhor tome o controle, que o Senhor tome toda a direção. Senhor, visita, Senhor, cada pessoa aqui neste vídeo, vai repreendendo todo embaraço, todo impedimento, todo bloqueio. Senhor, abre os corações, Senhor, abre os ouvidos para que a Tua palavra, Pai, seja ministrada ao coração de cada vida, ao coração de cada pessoa, e que cada pessoa seja ministrada pelo Santo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha tomar o controle e a direção deste momento aqui, que é da palavra do Senhor. Quero agradecer ao Espírito Santo pela oportunidade que Ele está me dando aqui nesta hora, que é de falar da palavra dEle, de engrandecê-lo e de levar o reino dEle. Amém? E a palavra do Senhor está em Juízes capítulo 16, e eu vou ler o versículo 16, que fala assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e eu seria qualquer outro homem. A palavra de Deus fala sobre Sansão. Fala deste homem que foi separado, homem nazireu, na sua cabeça não se passou navalha, porque ele era separado do Senhor, ungido do Senhor, e a sua força era na sua cabeça, a unção era na sua cabeça, nos seus cabelos. E aqui ele se apaixonou por Dalila, e Dalila oportunou ele, pressionou tanto ele, até que ele abriu o coração dele para Dalila. Eu já quero profetizar e já quero declarar na sua vida aqui, ó. Cuidado para quem você abre seu coração. Não conte para ninguém os seus projetos. Não conte para ninguém os seus planos. Esconda o projeto de Deus. Esconda seus planos. Conte seus planos só para Deus. Cuidado para quem você abre a boca. Cuidado para quem você abre o seu coração. Abra o seu coração para o Pai. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com o Senhor Jesus Cristo. Ele tem a direção para você. Ele sim, você pode confiar. É nele que você tem que confiar. Não é abrindo a sua boca, não é abrindo o seu coração para qualquer pessoa. Porque quando Sansão, ele abriu o coração dele para Dalila, porque ele estava apaixonado, né? O coração é enganoso, ele se apaixonou e tanto que ela infernizou, vamos falar assim, a vida dele, ele foi lá e abriu o coração dele. E foi onde os filisteus vieram. E ele, achando, né, que ele contou o seu segredo, ela cortou, mandou cortar as tranças, e ele fala assim: eu vou vencer essa guerra novamente. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Ele não sabia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele avisa quando ele chega, mas ele não avisa quando ele sai. Eu li o livro do Benihim e ele falava exatamente assim, que o Espírito Santo, ele é manso igual uma pomba. Era assim que estava especificado, estava escrito no livro do Benihim que eu li. E aqui ele fala, se passasse navalha na cabeça dele, ele perderia as suas forças.
e ele seria como qualquer outro homem. Porque eu quero dizer para você, sem Deus você não pode nada. Sansão, ele só matou 1000 homens, porque a palavra do Senhor fala, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossou sobre ele, e ele matou 1000 homens, não foi com a força do braço, mas foi com a força do Senhor. Ei, você não vai vencer essa batalha com a força do seu braço, mas é o Senhor dos exércitos que peleja por você. É o Senhor não entra numa batalha para perder, ele entra para ganhar. Ele nunca perdeu e ele nunca vai perder. Quero também dizer para você que você saiba que sem Deus eu e você não somos nada. Enquanto Sansão carregava a presença, Sansão derrotou 1000 homens, matou 1000 homens. Mas quando Sansão, a presença saiu, foi onde os olhos dele foi arrancado. Os olhos dele foi arrancado, ele foi preso. Porque meu irmão, minha irmã, sem Deus, sem a presença dele, você não pode nada. Você não vai conseguir nada. Você pode até lutar, fazer as suas vontades, mas a vontade de Deus você não está fazendo. Você não está fazendo. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E Davi, ele sabia. Davi, ele sabia. Ele sabia porque Davi, toda vez que Davi entrava numa batalha, ele convidava o Senhor. E Davi era forte. Por que Davi era forte? Porque Deus era com ele. Deus era com ele. Ele vencia as guerras, mas era o próprio Senhor que vencia as guerras por ele. E a glória é do Senhor. A majestade pertence ao Senhor. Quando você vê um irmão ou uma irmã sendo usada mais do que você, não pense que ela é especial mais do que você. Não, Deus não vê. Deus não vê nós assim como um mais especial do que o outro. Não, não é. Deus, ele precisa de vasos rendidos na presença dele. Deus precisa de pessoas. Ele conta comigo e ele conta com você. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, quando você for usado pelo Senhor, saiba que a glória sempre vai ser dele e que a presença que você carrega, a unção que você carrega, é apenas emprestada para manifestar a glória dele. E quando ele te usar, dê a glória para ele, a glória e a exaltação para ele. Amém? Eu digo para você uma coisa, que se não fosse o Espírito Santo me inspirar, me dar direção, palavras, sabedoria de estar aqui nessa hora, de estar aqui levando uma palavra para vocês, é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter certeza, eu falo com toda certeza do meu coração, da minha boca não ia sair uma palavra. Se eu estou aqui, e se ainda saem palavras da minha boca, é porque o Espírito Santo de Deus, é Ele que me ajuda. E a glória é para Ele, e a exaltação seja dada a Ele. Porque eu te garanto que sem Ele eu não estaria aqui, falando nada, porque não ia sair. Não adianta você ter teologia, não adianta você saber. Você vai saber a letra, mas o Espírito que traz a cura, o Espírito que traz revelação, o Espírito Santo que traz a libertação, é o Espírito Santo que traz a conversão. É ele e mais ninguém. E Davi sabia. Olha o que Davi fala no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele falou aqui, pode me tirar tudo, Senhor, só não tire a tua presença. Porque ele sabia, sem a presença ia ser igual Saul. Ia ser igual Saul. Acabou para ele, acabou.
Agora, com a presença do Senhor, você pode garantir a sua vitória. E a sua vitória, e é o que eu profetizo, tudo que estava impedindo, tudo que estava bloqueando, tudo que estava travando a sua vida, eu profetizo pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus, que vai bater em retirada, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Creia no Senhor de todo o seu coração. E lembre-se, Jesus, Ele é o suficiente. Fique na paz do Senhor, tenha uma noite abençoada. Amém?